Boa tarde, conselheiros do Corel. Espero que o almoço tenha sido bom e vamos dar continuidade ao nosso evento pela parte da tarde. Bom, para dar início ao resto do nosso evento, eu tenho o orgulho de chamar o graduado em Engenharia Elétrica da UFCG, que trabalhou em empresas como ArcelorMittal, Companhia Siderúrgica Tubarão no Espírito Santo, e atua há 14 anos como engenheiro de equipamentos da Petrobras na refinaria de Pernambuco, Abreu e Lima. Érico Gomes. Boa tarde, pessoal. A minha apresentação aqui vai ser uma das mais chatas para vocês, tá? Vai ser bastante técnica. Vou falar um pouquinho da Petrobras também, né? O colega já falou ontem, mas eu trabalho no chão de fábrica, então é a minha experiência que eu vou passar para vocês. Não tem muito de pesquisa, não tem muito de alta tecnologia, mas é bom a gente, de vez em quando, a gente voltar lá para a base do serviço, tá certo? E a primeira coisa que acontece na Petrobras, aparece esse nome aí, otimização, né? Ela não é muito comum, não, quando a gente está na faculdade. Eu aprendi ela na Petrobras, tá? Ela parece algo assim, como que eu faço para otimizar um processo, né? Como que eu faço para melhorar meu processo? Como que eu pego uma máquina e transformo ela para ela produzir melhor, né? É como a gente tem carro, né? Quem dirige aqui sabe. Como é que eu faço o meu carro andar mais quilômetros com litro de gasolina? Muita gente não para pensar nisso, né? Mas a gente que está na indústria, a gente tem que pensar nisso. Então a otimização, ela vem trabalhar naqueles limites fininhos que existem na técnica, onde a gente ganha aquele pouquinho a mais no investimento que a gente já fez, que a gente está tendo retorno, né? E é isso que eu quero passar para vocês aqui um pouquinho. Mas antes de falar um pouquinho aqui da Petrobras novamente, né? Agora com o slide aí corporativo. As linhas de negócio da Petrobras, para quem não conhece, né? A gente trabalha com FPSO e navio e sonda, a parte de exploração e produção. Exploração é quando você procura petróleo, né? Você faz os testes nos poços para saber a viabilidade daquele reservatório. E a produção é quando você realmente bota uma plataforma lá para produzir de verdade. Então tem todas essas etapas são regulamentadas, né, pela ANP. Esse é o grande carro-chefe da Petrobras, é aqui onde a Petrobras realmente faz dinheiro, né? A gente já falou aqui sobre transição energética e tudo mais, mas os recursos para a transição energética dentro da Petrobras saem quase todos daqui do AIP, né? Da exploração e produção de petróleo. Uma outra linha de negócio que a Petrobras tem são as refinarias, que é onde eu estou trabalhando. Então a refinaria é onde você tem os processos industriais mais complexos. Eu vou mostrar depois mais ou menos um fluxograma de uma refinaria ideal aqui, e a gente entra um pouquinho aí no que é uma refinaria. Terminais logísticos, então toda essa produção de petróleo ou a produção de derivados, então precisa de toda uma questão logística, de como que isso se transporta para um lado, vai para o outro, até chegar no consumidor, né? Terminais de regaseificação, né? Foi falado ontem sobre o hidrogênio lá em Pecém, a gente tem um terminal lá de regaseificação, que é o uso do GNL, né, que é o gás natural liquefeito. Então a Petrobras hoje tem 3 ou 4 terminais hoje no Brasil que a gente pode tanto comprar gás natural liquefeito de fora, como a gente também pode vender, né? Então a gente usa esses terminais quando a gente tem excesso, né? A Europa está consumindo muito gás natural hoje. Tem o próprio processamento do gás natural, porque quando você produz ele vem muito, digamos assim, ele vem muito misturado. Então, assim, tem etano, tem butano, tem um monte de metano, tem tudo misturado. Então, você precisa de um processamento nele. Vem líquido, vapor também vem junto. Então, você tem que limpar todo esse gás e comprimir ele. Então, a gente tem as plantas de processamento de gás natural, que são extremamente importantes. A gente tem o setor de energia e as termoelétricas. A maioria delas foram criadas ali depois de 2001 da regulamentação, né? Muitas são a gás natural, ou seja, são as termoelétricas, digamos, mais limpas que a gente tem hoje no sistema. Muitas estão de posse da Petrobras hoje. E a parte de distribuidoras, né? A gente vendeu aí a BR Distribuidora, mas a gente ainda tem alguns braços de distribuição, né? Em algumas áreas que não são comercialmente interessantes, mas a gente faz essa distribuição ainda, que a gente entende a questão da sociabilidade da energia, né? Que tem que chegar aí para todo mundo. E já aparece aqui, o que eu estava falando com o professor Rodrigo, né, e com os outros, já aparece no plano da Petrobras
a exploração de parques eólicos offshore. Né? A Petrobras entende que ela é a empresa que tem a melhor tecnologia offshore hoje, por conta das tecnologias de plataforma que tem, né? O entendimento que ela tem do trabalho em mar, do trabalho embarcado. Então ela entende que ela é a empresa que vai conseguir rentabilizar esse tipo de negócio. Então isso já entrou como uma das linhas de negócio da Petrobras. Então vocês veem aí que a gente é uma empresa muito diversificada, tem muitas frentes de negócio, e cada frente de negócio dessa requer conhecimentos, às vezes iguais nelas, ou às vezes muito específicos, né? E aí a gente vai aqui para uma refinaria, né? Vocês vão ver aí que ela não é muito simplesinha não, ela, às vezes, isso aqui é um diagrama simplificado, tá? Vocês imaginam o não simplificado como é que é, né? Falando basicamente de otimização, certo? O que é que a gente vê aqui, ó? Uma refinaria, chega petróleo, eu não sei se está dando para ler porque ficou pequenininho aí. A gente entra com petróleo bruto e a gente pode sair com diversos produtos diferentes, desde óleo combustível, GLP, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, né? Óleo combustível, asfalto e coque, que parece um carvão, né? É muito usado em forno de siderurgia. Então, para cada produto daquele que você vai produzir, você tem que passar por um processo, né? Então, cada refinaria é desenhada para produzir determinados tipos de produtos. Essa aqui é uma refinaria ideal, porque é um fluxograma teórico, né? Nenhuma refinaria sai com todos os produtos. Mas, a partir do petróleo que você tem, você projeta as saídas. E aí você vai ter nas unidades. Destilação atmosférica, coque, unidade de geração de hidrogênio, né? A gente falou muito de hidrogênio aqui. A Petrobras ela produz hidrogênio cinza a partir do catalisador com gás natural, né? Coqueamento, e tem as unidades de qualidade de produto, né? Que é a unidade de geração de hidrogênio e os HDTs, que são hidrotratamentos para tirar enxofre, né? E aonde que entra a otimização nisso daí? A otimização ela é composta de três áreas, três micro-áreas, digamos assim, que a gente olha a programação da produção. Então, o mercado é quem diz para a gente, ó, eu estou precisando de tanto de diesel, tanto de gasolina, tanto de GLP, e a Petrobras olha para o seu parque de refino e diz, ó, refinaria Abreu e Lima, você vai produzir tanto, Replan, você vai reproduzir tanto, Reduc, você vai produzir tanto. Então, existe um setor de programação da produção que olha todo o parque em conjunto e planeja, né? Vamos dividir aqui. Essa é a galera aqui que está, o comercial está aqui. A gente tem um laboratório de análise, ele é extremamente importante porque a gente está falando de um mercado comoditizado e regulado. Então, o diesel que eu vendo lá na ponta tem uma especificação. Eu não posso entregar fora de especificação. Se eu entregar ele fora de especificação, a distribuidora me devolve e eu tomo prejuízo, né? Além de multa contratual. E além de desabastecimento da sociedade, né? Aí vai o pessoal lá fazer piquete lá na frente da Petrobras e dizer que está sem combustível. É assim a vida da gente. Então a gente não pode falhar muito aqui no laboratório de análise. O processo ele é muito bem controlado. Em cada etapa dessa daqui a gente tem diversas análises, né? Para a gente chegar lá no final com um produto dentro de uma especificação. Obviamente é uma faixa, ela não é, tem que ter uma temperatura tal. Não, então tem uma faixa em que é regulamentado. Então o laboratório ele entra aqui como controle de qualidade e a gente tem a engenharia de processo, que é onde eu estou inserido aqui na automação e digitalização. A engenharia de processo ela é composta aí quase completamente de engenheiros químicos, né, que olham para cada caixinha dessa e regulam, né, cada unidade de processo. Eu vou mostrar depois uma foto de uma só para vocês verem, né? Regulam cada temperatura, cada pressão, cada vazão, de forma que no final eu consiga a melhor qualidade e a maior quantidade de produtos, né? Que essa é a ideia, otimizar. Então eu tenho que rentabilizar minha planta. Mas tem alguns engenheiros eletricistas aqui, engenheiros eletrônicos que fazem automação e controle que está também ligado à engenharia de processo, porque a gente também está inserido nessa questão de tirar mais e melhor das unidades, né? Entrar um pouquinho aqui agora na apresentação mais técnica, né? Eu não sei se vocês estão acostumados a ver um supervisório de controle, né? Esse aqui é uma das nossas telas de controle da unidade de hidrotratamento, que é a unidade 31. Então ela possui dois fornos, certo? O 31001 e o 501.
Então a gente tem todo um processo aqui de entrada de produtos, entrada de gás natural, entrada de ar, entrada de vapor. Nós temos os queimadores e os pilotos embaixo. E a gente tem toda uma parte de controle, que são essas caixinhas aqui, né, que elas ficam distribuídas aqui na tela. Uma operação de uma unidade hoje, não só da Petrobras, mas praticamente todos os processos industriais, ela é formada por 2 grupos de operadores. Os operadores de campo, que são aqueles que estão lá dentro da planta industrial, que eles estão lá abrindo válvula, tirando amostra, né, verificando equipamentos. E o operador de tela, que a gente chama, que é o operador que fica operando a planta pelo supervisório. Então ele tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo do que o operador de campo. Então ele consegue ver uma tendência acontecendo dentro do processo, né? E eu vou falar um pouquinho do trabalho que a automação fez, né, que é diretamente ligado à otimização, de controle de excesso de ar nos fornos, né? O2, que a gente fala oxigênio, que é o que a gente testa, mas é o controle de excesso de ar. Né? Quando a gente pensa em queima, né, forno é para isso, né? A gente vai esquentar um produto. Quando a gente pensa em queima, qual seria o ideal? Né? Que a gente entrasse com combustível, uma ignição e ar. Né? A gente precisa do triângulo do fogo para a gente poder ter uma queima. Né? E depois tem a reação em cadeia, né? que mantém a coisa funcionando. Mas a gente tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Porque se você bota ar demais, você pode ter 2 efeitos. Você pode estar queimando, mas você está esfriando o seu processo. Porque o ar ele é mais frio do que o fogo. Né? Ou você pode apagar o fogo. Você pode encerrar a questão da reação em cadeia. O que é perigoso, porque aí o gás vai entrar dentro do forno sem queimar. Imagina, você meter gás natural com ar num ambiente que está aqui às vezes a 800, 900 graus. Né? Então é extremamente perigoso essa situação. A gente tem diversas camadas de proteção para que isso não aconteça e não aconteça um acidente aí com a planta industrial. Então o controle de excesso de O2 é o seguinte: na chaminé, né, o ar entra por baixo, ele vai sair na chaminé em cima. Então a gente pega esse gás de exausto, a gente bota um analisador nele, o analisador ele está aqui, está ruim de ver, mas a gente consegue ver aqui menos 3%, dá para ver ele aqui mais ou menos. Então a gente analisa esse gás de exausto, né, que seria um gás de combustão que vai ter CO2, vai ter NOx, vai ter SOx, vai ter um monte de coisa lá, mas ele vai ter O2 ainda. Né? Porque o O2 é quem participa diretamente da oxidação lá na queima. Né? E o ideal é que fosse 0, porque aí eu estou no equilíbrio perfeito entre a quantidade de combustível que eu botei e a quantidade de ar. Se eu não estou saindo oxigênio, é o mundo perfeito. Mas por que eu não levo a 0? Aquilo ali eu deixo excesso. Por questões de segurança. O melhor para o meu processo seria 0. Eu estou extraindo tudo que eu posso do meu combustível, mas eu deixo pelo menos 2% aí, entre 2 e 4, 2 e 5, depende muito da empresa, de excesso de ar no forno, para poder garantir a segurança. E que eu não vou, em algum momento, balançar isso e entrar gás sem oxigênio dentro do forno. Que aí é uma das situações que eu estou no perigo. Certo? E também eu não posso ficar saindo com combustível não queimado na chaminé, porque isso também é um problema ambiental. No caso, vamos lá, agora vou explicar um pouquinho do controle. O antes, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui a diferença, tem 2 caixinhas aqui em cada forno, e antes elas não existiam. Então como que era feito? O ajuste manual do damper, isso daqui na chaminé do forno, é uma válvula que é tipo uma tampa que ela fica girando e ela regula o fluxo. A gente chama isso de damper na indústria, né, que é uma janela. O operador, ele digitava na tela o valor e o damper, com o retorno de posição, ele ia para a posição. 10%, 20%, 100%, 50%. Então, o operador era quem olhava para o oxigênio, ele era apenas um valor orientativo e ficava ajustando o set point. Só vá para tanto, vá para tanto. Ah, o excesso de ar agora está em 5%, fecha um pouco. Então ele ia fazendo isso. Um caso clássico de necessidade de automação, né? E controle. Né? E o que a gente fez? A gente criou esses controladores aqui. Esse já existia, mas a gente criou esse em cascata com outro. Esse é de pressão e esse é de O2. Né?
no qual, a partir da saída de O2, eu controlo a pressão da fornalha, né? E o dumper é o meu elemento de controle, né? Com isso, eu consigo uma menor variabilidade de excesso de ar. Ou seja, esse meu O2 aqui, ele fica mais perto do ótimo, né? Eu estou deixando ele mais perto do que eu quero. Eu vou mostrar depois em gráfico para vocês. E eu tirei o operador. Ele ficava de olho nesse O2 e de vez em quando ele ia lá e ajustava o set point. Agora ele não precisa fazer mais isso. Agora vai fazer outra coisa. Ele vai olhar outra parte do processo, vai ficar vendo outras coisas, né? Parece uma coisa simples de fazer isso, mas quando a gente faz um controle desse tipo, a gente tinha um ser humano olhando. Um ser humano tem toda uma inteligência por trás, ele vê todo o processo. E aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente automatiza uma parte de um processo em várias coisas, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho das responsabilidades. Não são todas, mas são aquelas principais em que a gente olha, né? Definição dos limites operacionais. Então, a gente que é engenheiro de controle e automação, a gente tem que entender o processo e saber até onde a gente pode ir. Então, isso a gente tem que estudar muito quando a gente faz um controlador, porque a gente às vezes não pode deixar ele ir para uma determinada posição ou para outra. Então, tem uns limites de operação. Isso tem que ser muito bem estudado. Quando a gente faz controle de forno, a gente sempre tem que olhar a prevenção de apagamento de chama. Se um queimador desse aqui se desliga, é muito gás dentro do forno. Então, assim, é muito perigoso, pode acontecer uma explosão que inviabiliza a planta industrial. Então, a gente tem que estar sempre olhando de não deixar ele chegar muito perto do limite. Quais são os alarmes que o operador vai ter? Isso é outra coisa que a gente estuda muito. Porque o operador agora ele não está mais de olho nesse processo. Antes eles olhavam, agora eu automatizei. Mas aí eu tenho alguns pontos em que eu tenho que chamar a atenção do operador. E eu tenho que pensar nisso. Quando o erro do controlador começar a crescer, eu chamo o operador para olhar o que está acontecendo. Ele é o cara responsável. Ele está ali responsável por aquela unidade industrial. Então tem que pensar em todos os modos de falhas que podem acontecer e qual vai ser a minha reação em cada modo de falha. Não fazer nada é uma opção. Chamar a atenção do operador é uma opção. Desligar todo o sistema é uma opção. Dependendo do nível de criticidade, a gente tem várias opções aí de como fazer isso. E na área de automação e controle também tem a responsabilidade de monitorar os controladores, né? Por quê? Uma vez que você colocou o controlador lá, você tem que ver se ele está em manual, se ele está em automático. Se a malha de controle não degradou, é até estranho, né? A gente falar que um sistema digital ele se degrada, mas ele não é completamente digital. A gente vê aqui, tem fogo, válvula, dumper, tem instrumento. Então eu tenho que ficar olhando o controlador, vai que esse instrumento aqui descalibrou. Vai que essa válvula aqui está me dizendo que está 50% aberta e está 60%. Então eu tenho que monitorar minhas malhas de controle. Aí você imagina, a gente tem aí centenas de malhas de controle na refinaria toda e a gente faz isso sistematicamente, um a um. Então a gente tem sistemas que olham todas as malhas de controle e que vão retornar para a gente os pontos. A malha está indicando que está perdendo, está degradando. Então tem que ir lá ver alguma coisa, melhorar uma sintonia, dar manutenção num dos componentes. Então, esse é o trabalho do dia a dia da gente na automação e controle. A gente faz mais outras coisas, que eu vou chegar mais na frente aqui. Eu vou dar agora aqui para a parte mais quantitativa, né? A gente consegue ver números aqui e ver gráficos, né? São os dois gráficos dos fornos, antes e depois daquele controlador entrar em operação. Vocês conseguem ver aqui a diferença? Eu não sei se está dando para ver direito, que eu estou muito perto aqui. Esse aqui é mais fácil de ver. E ver aqui um desvio padrão mais alto e depois ele fica menorzinho. Vocês conseguem ver a melhoria? Essa daqui é a variável manipulada. Você vê aqui, esses saltos é o operador fazendo comando, manualmente. Então a cada 1 hora, 40 minutos, ele ia lá e dava um comando. Aqui a gente tem um gráfico de 2 dias aqui para trás, então tem vários comandos aqui do operador. Aqui você vê que o gráfico ele é mais agitado do lado de cá. Agora é o controlador que está fazendo sozinho, não é mais o ser humano. Então ele consegue ajustar muito mais rápido. O operador começa a atender para uma posição, o controlador vai e já corrige o dumper, né? Então a gente teve uma melhoria aqui. Aí eu vou mostrar agora estratificando em números, né?
Antes, o controle estava em 3%, certo? Minha média nesse forno era 2,73. Então, na média aqui, ele não conseguia chegar em 3. Com um desvio padrão de 0,78. Isso era, o operador aqui conseguia quase um milagre, né? Conseguiu uma variação dessa na mão. Depois do controlador, minha média foi para 2,99, ou seja, praticamente o set point, com a desvio padrão de 0,39. Então, a gente teve um ganho aqui de controlabilidade, né? Então, agora eu tenho uma previsão de que aquela minha variável vai estar dentro de parâmetros adequados. No outro forno eu falei que é até melhor de ver, porque a gente vê que a melhora foi mais intensa. A média estava em 3,40, o operador operava na média mais alta, e ele vai para 3,03, e ele sai de um desvio padrão de 1,16 para 0,31. Então a gente melhorou bastante aquele controlador ali. Mas só melhorar a vida do operador não é a vida da gente. A gente está procurando otimizar o forno, produzir melhor com ele. Quando a gente faz um trabalho desse, a gente quantifica os ganhos também, não só na atenção do operador. Eu não vou colocar aqui os ganhos financeiros, mas a gente também teve ganhos aqui, porque a gente otimizou a queima de combustível no forno. Então a gente tem aqui que o ganho desses 2 controladores entrando em operação foi de 20 toneladas de CO2 por mês. E aí? Bastante coisa, né? A gente acha que uma bobagem dessa não vai dar resultado, né? Quando a gente faz as contas, a gente vê. Só dessa variação que a gente tinha da queima que ficava muito fria, muito quente, chegava perto dos limites operacionais, a gente ajustou isso automaticamente, a gente gerou um ganho. Obviamente que a gente não consegue gerar a produção de CO2 do forno, porque faz parte da natureza dele queimar, mas a gente consegue melhorar. E é isso que a gerência de automação e controle faz. É uma coordenação, não é uma gerência, mas a gente busca esses ganhos superficiais, né, em cada processo, para a gente tornar o nosso processo cada vez menos poluente e mais produtivo, né? E a gente também a gente criou, esse ano 2024, um controlador de peso molecular. Esse é um instrumento que ele é um pouco mais complexo, um pouco mais moderno também, né? E que ele faz? Esse instrumento a gente tem lá na Renest, assim, não são todas as refinarias que têm, as mais antigas principalmente, mas algumas têm, que ele é tipo uma válvula, ele tem uma placa de orifício antes dele, em que você mede pressão e temperatura, e ele tem 2 sensores de ultrassom na diagonal. Aqui imagina que é uma tubulação, eles estão em diagonal. Então ele mede o tempo que a onda de som, ultrassom, vai de um sensor para o outro, e ele mede o tempo que a onda, o sensor de baixo também gera uma onda, ele mede o tempo que ele volta. Mas você imagina que você tem um fluxo de gás passando. Então esse aqui vai bem rápido e esse aqui volta mais lento. Então ele mede essa diferença entre a onda que vai e a que volta, né, porque o gás está andando para frente. E aí ele consegue dizer, existe uma equação matemática da química, né, para isso, qual é a densidade daquele gás. Através desses parâmetros de velocidade, pressão e temperatura. Então com isso a gente consegue estimar qual gás que está entrando lá no queimador do forno. E quais são os ganhos que a gente tem e que a gente conseguiu fazer nos controladores. A gente conseguiu dinamicamente, ou seja, o gás muda, isso aqui muda também, os limites de operação segura. Né? Porque eu lembro para vocês lá, se eu apagar o queimador, por exemplo, se eu botar muito hidrogênio, que é um gás leve, e meu queimador não abrir a válvula para passar mais combustível, a chama vai apagar. E isso é perigoso. Então, com isso, a gente consegue fazer curvas. O PSSH é pressão alta e pressão baixa, limite de pressão alta e pressão baixa, e eu consigo operar dentro da faixa segura. Né? Antes, como era que fazia? Você tinha 2 retas. Você acabava que em alguns pontos você estava seguro e em outros você estava inseguro, porque você não tinha isso dinamicamente, você não sabia qual era o gás. Então você colocava aqui 2 retas e tentava ajustar isso mais ou menos no controlador de O2. Então isso aqui foi isso aqui é uma lógica desenvolvida num controlador de segurança nosso, justamente para montar essas 2 curvas. Né? Vocês veem aí, tem vários bloquinhos, tal, então isso faz parte do nosso dia a dia. Né? O controlador de segurança, diferentemente de um controlador normal, é um controlador que tem um hardware mais
parrudo, digamos assim. Então ele tem 2 fontes, 2 controladores, tudo é duplicado nele. Ele trabalha com a temperatura bem alta, então ele tem muitos testes em cima dele para que ele sempre opere, porque ele é de segurança, ele não pode falhar. Essas lógicas, elas funcionam justamente quando um ponto operacional começa a sair daqui, ele desliga a unidade por segurança. Então ele não pode falhar essas lógicas dele, né? Então a gente tem limites operacionais, a gente monta curvas, comparadores, né? Aí sinais, alarme para o operador, tem tudo aí. Então, para mostrar para vocês um pouco da complexidade com que a gente trabalha. O peso molecular também proporcionou a gente controlar a pressão do gás combustível para os pilotos e queimadores. Então aqui a gente tem a malha de gás dos 2 fornos, aqui a gente tem as câmeras de combustão, e aí a gente consegue, através desse controlador que foi criado, dizer quanto de gás combustível vai para a queima, baseado no que eu quero de calor dentro do forno. Porque se eu tenho um gás mais pesado, então ele vai me gerar mais calor na queima, então eu preciso de menos gás. Então eu vou e fecho válvula. Se eu começar a colocar muito hidrogênio, por exemplo, que eu consigo fazer isso, H2, que eu produzo excesso de H2, dentro do gás combustível ele começa a ficar muito leve. E o gás combustível ele tem um poder calorífico menor do que os gases dos derivados de carbono. Então você tem que abrir a válvula para passar mais gás. Então a gente consegue, através desse controlador, manter a chama aqui sempre com uma queima aonde eu quero. Eu quero tanto de poder calorífico em cada queimador desse. Então esse é um controlador também que foi criado junto do peso molecular. Ele já existia, mas ele não era tão bom. Depois que foi colocado o peso molecular junto dele, ele melhorou muito o controle. Então eu consigo, na parte de segurança, reduzir a quantidade de apagamentos espúrios que acontecem, tá? Então assim, mesmo com todas as lógicas, toda a questão de segurança, todos os controles, tudo pensado, de vez em quando um cara desse apaga. E aí, às vezes dá trip de forno. Quando apaga um, não, mas a gente tem um limite operacional, porque mesmo que apague um e entre gás sem queimar, o outro do lado acaba queimando aquele gás. Mas se você perde 3, 4, tem um limite. Quando você perde 4 ou 5, dependendo do forno, você tem que desligar o forno. E aí você tem toda uma parada da perigoso, né? Você acaba a produção. E a gente acabou tendo uma quantidade menor de intervenções do operador e da manutenção. Porque esse queimador aqui também, ele tem um desgaste maior se você fica mudando a chama dele ou você tendo esses apagamentos. E aí você tentando manter sempre o poder calorífico ali, a temperatura fica constante. E aí você não tem quebra dos refratários, né? Você consegue aumentar a vida útil dos equipamentos, você tem menos manutenção e acaba tendo uma vida útil maior dos equipamentos. Ele também proporciona para a gente o controle de vazão, né? Também o controle de pressão, que eu estava falando ali atrás, o controle de vazão. Ele é muito parecido com o controle de pressão, né? Que ali era para os pilotos, aqui para os queimadores, né? Que todo queimador, que é uma chama grande, ele tem uma chama pequenininha que fica junto dele, que é o piloto, né, que é o que faz acender o queimador. Então o piloto ele sempre fica aceso por segurança. Se o queimador apaga, o piloto está ali para reacender ele, na mesma hora. Né? O piloto ele é mais importante do que o queimador para questões de segurança, mas o queimador é o que realmente faz produzir no forno. Então a gente tem ali uma menor variação da energia térmica emitida pelos queimadores, né, porque faz a compensação pelo peso molecular. E também a gente faz a estequiometria, né, que isso aí é da química, que é o quê? A mistura ótima para me dar um melhor resultado. Então eu consigo colocar a quantidade certa de gás combustível, a quantidade certa de ar, de O2, através do controle de O2 que eu mostrei lá em cima, né, para que no final eu tenha o meu produto na temperatura correta. Isso tudo de forma automática. Né? Então isso é o objetivo final. E a estequiometria é justamente quanto de cada coisa eu vou colocar nessa reação química. É uma reação de oxidação de queima, mas uma reação química, então você tem a quantidade de O2, a quantidade de carbono, de hidrogênio que vai entrar ali, e você faz tudo isso dinamicamente. Então você vê aí que a gente trabalha em várias frentes, né? Química, matemática, programação, então a gente está mexendo com um pouquinho de tudo aí no controle e automação. E eu quis trazer esses 2 exemplos para vocês aí, que são exemplos práticos, né, dia a dia na gerência,
Assim, não é algo grandioso, mas o que a gente faz também influencia no ambiental, né, influencia nas linhas de negócio. Então aqui a gente consegue ganhar um pouco mais de dinheiro para fazer outras coisas, né, e outros projetos. Mas a gerência, ela também tem um viés de digitalização, né, também é uma coisa nova para a gente. Um pouquinho antes da pandemia a gente começou com isso. A gente já tinha muitos controles, muita questão de dados antes, mas a gente nunca tinha feito isso de forma corporativa. Hoje a Petrobras ela trabalha de forma corporativa com digitalização. Eu vou mostrar aqui apenas algumas coisas do que a gente faz. Então hoje a gente trabalha com robótica, né? Isso está entrando bastante na Petrobras aí. Então a gente começar a tirar o ser humano de algumas atividades em que ele pode fazer remoto. Aqui a gente está mostrando ali um robô de combate a incêndio, né? Ele está disponível em algumas unidades já, ele está em teste, mas já consegue atuar com ele. Fora ele, a gente tem canhões automáticos de combate a incêndio. Lá na refinaria a gente tem, em que o operador que está fazendo o combate a incêndio, ele fica longe, remoto, e ele fica no canhão através de um joystick, né? Ele fica vendo o incêndio, fica vendo a água indo para lá, mas ele está longe. Então a gente tirou o cara da frente do combate a incêndio. Aqui é a mesma coisa, a gente está colocando um robô que vai a água lá no incêndio e o cara vai estar longe, né? A inspeção a gente também já evoluiu bastante. O que é a inspeção para a gente da Petrobras, né? Porque assim, pode ser uma palavra que não está muito no dia a dia de vocês. A inspeção é eu olhar meus ativos com um olhar mais técnico para saber o quanto de vida útil eu ainda tenho nos equipamentos. Você imagina que eu tenho uma tubulação. Ela está lá 20 anos trabalhando. Então ela já começou a perder espessura, né? Porque está passando líquido ali há 20 anos. Será que aquela espessura ainda está ainda está seguro operar com aquela espessura? Não sei, eu tenho que testar. Então tem toda uma equipe de engenheiros, né, que fazem inspeção. Aí o pessoal de elétrica vai olhar o motor, o pessoal de instrumentação vai olhar os instrumentos. Então todo mundo vai tentar medir essa vida útil, porque as coisas não nascem do dia para a noite. Se você precisa trocar uma tubulação, muitas vezes você tem que se planejar com um ano de antecedência. Então, antes dela falhar, o pessoal já vê, está com a espessura de tanto, a tendência está de tanto de perda, daqui a um ano eu tenho que trocar essa tubulação. Então, o pessoal já se planeja para comprar o tubo, preparar o tubo, deixar tudo bonitinho para quando chegar lá numa parada de manutenção, a gente trocar esse tubo. E isso fazia com que o engenheiro chegasse muito perto, o engenheiro ou o técnico de inspeção chegasse muito perto dos equipamentos velhos. Porque o cara de inspeção está fazendo isso, então ele tem que chegar com uma canetinha lá para medir espessura, para medir temperatura, para medir pressão. Então o cara tem que olhar instrumento no campo. Então ele estava ali de frente, exposto ao risco, né, nesses equipamentos já velhos. E hoje a gente já consegue fazer isso com robótica também. Aqui entrou bastante o uso de drones. Hoje a inspeção usa muito drone para fazer inspeção, principalmente inspeção visual, né, para ver se tem algum vazamento, se alguma coisa está escurecendo, mudando de cor. Isso é o que o engenheiro de inspeção faz. Então hoje a gente já tem pilotos, a gente tem drone térmico, inclusive, para a gente ver mudança de temperatura. A gente usa muito isso aqui. Então, esse é um viés de digitalização que a gente também faz, né? Então a gente desenvolve as técnicas junto com o pessoal que vai operar e corre atrás aí das legislações para a gente conseguir usar. Aí é uma grande frente de pesquisa dentro da Petrobras. Inteligência artificial, né? Está na moda aí do pessoal de computação, mas também usa. Hoje a gente tem o chat Petrobras, né? A gente pergunta para ele aí o que é o chat Petrobras, ele responde para a gente, né? Ele está baseado em cima do ChatGPT, só que ele tem a base de dados interna da Petrobras. Não todas, porque algumas são confidenciais, né? Fazem parte do negócio, então tem acesso. Mas são bases, tipo, todas as informações dos funcionários, ele tem dados de produção, ele tem algumas coisas nele que a gente consegue perguntar a ele que você no ChatGPT fora não consegue obter a resposta. E aqui a gente consegue obter a resposta. Eu quero saber quem trabalha na gerência tal, ele vai me responder aqui. Entendeu? Então, assim, inteligência artificial, obviamente que isso aqui foi um piloto já feito há uns 3, 4 anos. Hoje a gente já está entrando com o Copilot da Microsoft, já está ficando, o negócio está evoluindo. E a gente já pensa em fazer uma própria inteligência artificial da própria Petrobras para nos responder sobre os dados mais confidenciais.
né, dados operacionais da planta, dados de indicadores e tudo mais. Esse é um projeto ainda que está andando, né? A gente começou usando esses já desenvolvidos, mas a gente está evoluindo muito nessa questão de inteligência artificial. Né? Então aqui a gente consegue ver recomendações de segurança, a gente pode perguntar para ele, eu vou fazer um trabalho de corte e solda, uma determinada tubulação de, sei lá, diesel. Quais são as recomendações de segurança que você me recomenda? E ele busca lá no banco de dados da Petrobras e me diz. Então eu já não saio da minha cabeça apenas, então eu já consigo pegar um banco de dados e ele vai me respondendo aqui. Outra frente de trabalho aí são os Digital Twins, né? Vocês provavelmente vão ter contato com isso na época da universidade, que são os modelos, né, matemáticos aí das plantas de processo. Né? Não é nada mais do que eu pegar uma destilação e vou transformar ela num modelo digital. Se eu entrar com um tipo de petróleo tal, quais serão minhas saídas? E se eu mudar a temperatura do topo, acontece o quê? Se eu mudar agora a temperatura do fundo, acontece o quê? Então eu tenho um modelo digital que me responde. Petrobras faz isso dinamicamente. Então ele captura os dados da planta, né, através de diversos sensores. A gente guarda tudo isso num banco de dados. O Digital Twin ele consegue pegar toda a história da planta, comparar ela com o que está acontecendo agora, e o próprio modelo ele já indica de volta para o operador, ou muitas vezes a gente tem controle de nível 2 aqui que já faz isso automaticamente. Pega o resultado dessa planta digital e já diz, temperatura tal tem que subir. Porque aí você vai produzir mais. Então, isso aqui já é um ganho muito grande. Né? Esse Digital Twin aí está bem na moda também na indústria. Muita coisa a evoluir ainda, tem muito estudo aqui em cima acontecendo, mas a gente já tem alguns benefícios. A gente consegue manter a planta operando por mais tempo, através do uso de Digital Twins. A gente reduz o custo de paradas não programadas, ou seja, a planta ela para menos, porque ela acaba trabalhando em pontos melhores. A gente consegue fazer a integração de dados dos ativos, a gente otimiza e aumenta a produção e a gente toma decisões mais rápido. Né? Porque às vezes o engenheiro, né, ele tem um sentimento da planta, né? Sabe, se eu mudar aquela temperatura vai acontecer isso, isso e outro. Mas aí ele fica ainda tirando dúvida com outro engenheiro de outra área, fica conversando. Então, e aqui ele pode simular diretamente e ver o resultado. Obviamente que ele também programa o Digital Twin, ele tem noção quando o modelo dá uma resposta ruim para ele, né, ele tem essa noção. Mas aí ele, com as simulações, ele consegue comparar diversos cenários e tomar uma decisão muito mais rápido sobre a planta industrial. E aqui um slide mais corporativo aí, Petrobras, estágios de nível técnico e nível superior, né, então assim, se vocês quiserem entrar no site aí, normalmente final de ano começa a ter bastante oportunidade de estágio, né, para todos os perfis. A Petrobras tem de perfil de engenheiro de software a técnico de operação. Tem de tudo aí no meio. Né, a gente faz um pouquinho de tudo. Era isso. Queria agradecer vocês a oportunidade de mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. É algo simples, mas que a gente faz aí com muita dedicação. Queremos agradecer a presença do Érico nesse congresso e vamos dar a lembrancinha dele. Fica aberta aí as perguntas, né? Fica aberta as perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí mais nessa área mais chão de fábrica aí. Alguém com alguma pergunta? Boa tarde, Érico. Eu me chamo Matheus e eu fiquei bastante interessado em entender mais um pouco o processo, de fato, da modelagem do controle que você mostrou ali dos casos, tanto do controle do excesso de oxigênio quanto do peso molecular. No quesito de como é feita essa modelagem, como é que vocês fazem a sintonia dos ganhos dos controladores, assim, como é feito e, de fato, também a implementação desses controles na planta mesmo, lá na fábrica.
Uma boa pergunta aí, né? No dia a dia a gente trabalha a gente lá tem um SDCD, né, que é um sistema digital de controle, que ele faz tanto a parte de supervisório quanto a parte que seria de um CLP. Então ele tem as lógicas que estão rodando nele e tem a parte supervisória, que é o que o operador vê, né, são essas outras telas aqui que eu mostro. Mas a gente, em engenharia, a gente faz as telas também, mas a gente trabalha muito mais com isso aqui. Programação, e cada bloquinho desse aqui, não é que é só isso, botar um bloquinho na tela e ficar ligando. Quando você dá 2 cliques aqui, às vezes aparece todo um programa, né? Isso aqui tem toda uma lógica de programação por trás, né? Então você tem controladores em cascata, controladores de split range. Então cada lugar você vai ter que escolher qual é o melhor. E em 97 a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Campina Grande e a gente construiu um software que faz a primeira sintonia da malha. Então ela pega os dados de processo automaticamente, a gente pede para ele soltar uma sintonia. Como ele é um pouco mais antigo, ele é meio nervoso, a gente diz, ele é meio agressivo nos pontos. Mas ele é o chute inicial. Aí a partir dos dados que saem dele, a gente faz o ajuste fino, a gente dá alguns degraus na planta, depois que o controle está funcionando, a gente vê se a sintonia está boa ou não, normalmente ela está bem agressiva, aí a gente já dá um degrauzinho nela e a gente vai sintonizando. Mas é isso, a gente tem um software que foi construído há muito tempo, que dá vários cenários aí para a gente de como a gente sintonizar. E aí a gente tem um outro software que foi feito depois na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acho que em 2007, 2008, que ele monitora todas as malhas de controle, se essa sintonia ainda está boa. Ele monitora a degradação da malha de controle, foi o que eu falei, né? Então, a gente tem esses 2 softwares aí, que é da Petrobras em parceria com as universidades. Então a gente sempre tem pesquisa aí, junto com a universidade. Mais alguma coisa? Mais alguém tem pergunta? Eu faço também muito programa em Python também, não sei se vocês estão acostumados aí, né? Eu faço sistemas lá dentro da Petrobras em Python, faço muita modelagem com machine learning de máquina, né, para tentar prever defeitos, prever pontos operacionais melhores. Então eu sou o cara que mexe um pouquinho aí no VS Code e em Python aí. Beleza? Obrigado, pessoal.